Olá, tudo bem? No dia 23 de julho, eu publiquei aqui no canal um vídeo falando sobre as minhas primeiras impressões e expectativas depois de assistir o 5º episódio da série I May Destroy You. No final, eu disse que voltaria aqui para falar de uma forma mais completa sobre a série depois que eu terminasse de assistir, e hoje eu vim cumprir essa promessa. Se você ainda não assistiu a série ou ainda não terminou, eu recomendo que assista ao vídeo anterior que eu vou deixar aqui nos cards. Já deixo dito que esse vídeo tá cheio de spoilers, então eu recomendo que você vá, termine a série e depois volte para assistir. Então vamos lá! Depois do 5º episódio, a série dá uma mudadinha. Arabella começa a buscar formas para lidar com o trauma e seguir com a vida. Ela começa a participar de um grupo de apoio, reencontra uma antiga colega dos tempos de escola, fica ainda mais famosa nas redes sociais e precisa lidar com as consequências práticas disso. A história ainda traz mais questões sobre sexualidade e consentimento, e ela passa ali bem rapidinho, de forma leve, sobre a questão da transexualidade. Nesse quesito, eu realmente queria que eles aprofundassem um pouquinho mais. Eu gostei muito do arco da Terry, eu acho ela como amiga bastante problemática, mas como personagem eu achei ela muito boa e acho que ela cumpriu um propósito muito claro na história. Já o Kwame, ele teve um dos momentos mais emocionantes ali no início da história, eu até falei isso no primeiro vídeo, mas eu senti que ele deu uma esvaziada e o personagem perdeu muito tempo de tela e diminuiu muito depois do 8º episódio. Eu tava muito ansiosa pra ver um pouquinho mais dele e não rolou, eu achei isso um pouquinho frustrante. A história se desenvolveu entre episódios muito bons até chegar no último, que foi assim, pra um lugar completamente diferente do que eu esperava, e eu amei a surpresa. Esse último episódio apresenta 4 cenários com 4 significados e muitas possibilidades de interpretação. Eu vou falar um pouquinho sobre o que eu entendi e a mensagem que ficou pra mim de cada um deles. Todos eles começam da mesma forma até que a Arabella reconhece 2 caras, o estuprador e o amigo dele que foi cúmplice. Enquanto eu assistia os episódios anteriores, eu ficava sempre me perguntando por que ela estava voltando a esse bar, a esse lugar onde tudo aconteceu constantemente. Se ao encontrar o estuprador, se isso acontecesse, ela teria um plano, ela saberia o que fazer. É aí que começa a primeira versão da história, que é a mais violenta. A Terry me representou muito nesse momento da história, que ela estava muito perdida sem saber o que fazer, enquanto a Arabella já tinha um plano muito bem arquitetado. He's alone now. I could just go up to him. It is a guitar, are you sure? Yeah, Bella? survived it once. Make sure you're looking. Yeah, of course. Elas colocam o plano em ação, drogam ele, conseguem depois recuperar a calcinha da Arabella que ele tinha roubado e no momento de adrenalina e descontrole, Arabella bate muito nele até que ele fica desacordado. E quando a adrenalina dá uma baixada, ela percebe tudo o que aconteceu, bate o desespero e ela pega ele e leva pra casa e esconde embaixo da cama. Isso me lembrou imediatamente uma cena do episódio anterior, quando ela tá conversando com o Zane, que é aquele cara com quem ela saía, que também cometeu um abuso, e ela fala: eu não tenho medo de você, porque você não tá embaixo da minha cama. Você tá aqui comigo, então você não me assusta. Tem outras cenas muito simbólicas e significativas que aconteceram nesse trecho que também chamaram muito minha atenção, como por exemplo a Theo enforcando ele com a calcinha da Arabella. E outra cena também é quando a Arabella tá levando ele pra casa de ônibus, ele todo ensanguentado, inconsciente, deitado no ombro dela, e uma senhora no ônibus olha com um sorriso muito honesto, e fala: meninos serão meninos, né? Uma das frases mais criticadas de endossamento do comportamento violento dos homens. Essa versão é a versão mais emotiva e faz pleno sentido ter sido a primeira. Ela apresenta a possibilidade de superação do trauma pela vingança, mas isso é possível? É uma solução duradoura ou é só mais um trauma, mais uma dor? Ao mesmo tempo que dá uma satisfação ver o estuprador ser punido, a gente fica aflito e dá uma preocupação com o que vai acontecer com a Arabella, quais vão ser as consequências dessa atitude. Mais uma vez nesse episódio eu fui colocada no lugar da Terry, que tá assistindo tudo ali um pouco afastada, com uma expressão de medo e sem conseguir acreditar no que tá acontecendo. Lembrando que o nome da série é I May Destroy You, que em português pode ser traduzido para Eu Posso Te Destruir. E eu acredito que esse pode ser um dos desejos internos
internos ocultos da Arabella, causar a esse estuprador o mesmo nível de destruição que ele causou na vida dela. Mas deu até alegria quando tudo recomeçou e se iniciou a segunda versão da história. Essa versão apresenta o que seria uma versão legal da história, uma versão mais dentro da lei. O plano delas é atrair o estuprador para que ele tente violentar Bella novamente no banheiro enquanto Terry liga para a polícia. Essa versão também me deixou muito nervosa porque a possibilidade do abuso realmente acontecer de novo era muito grande. Felizmente o abuso não aconteceu, mas a aflição continuou porque ele começa com um discurso para ela de que era culpa dela, aquela coisa bem típica, né? Culpa dela, de que ela estava fazendo drama, de que tem pessoas que vivem coisas muito piores e tudo isso naquele tom bastante especial de abusador, violento, agressivo. No meio desse discurso violento, ele começa a se emocionar, chora, pede desculpa, e aí a gente tem mais uma surpresa, porque a Arabella simplesmente pega ele e leva pra casa e senta na cama pra ouvir os dramas e a história dele. Isso pra mim foi uma grande surpresa, fiquei, não é possível. Ali ele é colocado em uma posição completamente vulnerável e conta pra ela que já foi preso por diferentes formas de estupro, que não sabe se comportar, não sabe qual é o lugar dele se ela não tiver com medo. Nesse momento a polícia chega e ele é preso. Durante essa segunda versão aconteceu uma coisa que eu achei muito legal, é um detalhe pequeno. Enquanto a Bella tá dançando no bar antes de receber a bebida batizada por ele, ela dança muito rapidamente com uma pessoa que está vestida exatamente como ela estava no dia que ela foi abusada por ele lá no início da temporada. Pra mim, isso apontou como todas as mulheres ali presentes eram potenciais vítimas dele e de outros abusadores, então deixou mais evidente que ela realmente precisava fazer alguma coisa. Essa segunda versão me parece ser uma tentativa de resolução através da empatia. Em completa oposição à primeira versão, aqui Bella se coloca de uma forma muito superior e busca compreensão. Ela conversa, ela ouve o abusador, ela descobre sua história, ela descobre um abuso pelo qual ele possivelmente passou, ela ouve sobre a sua sensação de inabilidade social, de inadequação. Mas esse seria o caminho? Seria bom para ela lidar com essa exposição? Seria saudável passar por essa experiência? É aí que se inicia a terceira versão, que para mim foi a mais inesperada. Nessa versão, Arabella e Terry encontram David e Tariq, que são o abusador e o amigo cúmplice, no bar vazio. Só tem eles 4 ali. E também não é mais noite, tá de dia. Dessa vez é a Bella que aborda o David. Eles flertam e depois acabam indo pra casa dela. Antes deles saírem do bar, rola uma cena reversa que é muito boa, que é o Tariq dançando pra Terry, como nas cenas anteriores. Ela tava dançando pra ele, que é bem estranha, então foi o único momento do episódio que eu ri. Já em casa, a relação entre Bella e David é 100% consensual e ela tem pleno controle e poder sobre a situação. Isso fica bem explícito na dinâmica sexual deles dois. Na sociedade que a gente vive, o sexo é uma das formas de submissão da mulher, então a cena subverte o tradicional de uma forma muito interessante. Quando amanhece, eles acordam e ele diz que só vai embora se ela disser e ela responde: vai. Ele se levanta e sai do quarto e é seguido por ele mesmo, todo machucado lá da primeira versão dessa história, que estava escondido embaixo da cama. A minha sensação com essa versão é que reviver o encontro e o sexo com ele, estando dessa vez no pleno controle da situação, ajuda ela a retomar o senso de poder e isso permite que ela supere o trauma, supere a situação. Mas novamente fica o questionamento, essa solução, ela seria eficaz? Ela seria saudável? É aí que começa a quarta e última versão da história. Bella diz ao amigo Ben que não vai mais sair, que não vai mais voltar àquele bar e eles ficam em casa assistindo o desenho. Essa é a única versão da história que vai além daquela noite e mostra o futuro. Guys, thanks for coming. Is similar to your previous work, but in other ways it feels like it could be the work of an entirely different writer. Nesse futuro, ela terminou de escrever o livro que foi publicado, é um sucesso, assim como Terry conseguiu gravar aquele comercial que era tão importante para ela. No final, a Arabella se prepara para começar a leitura do seu livro em uma livraria lotada quando a cena corta e vai para ela numa praia da Itália e termina.
Pra mim, essa última versão ter sido a única que mostrou o futuro pode ser o indicativo de que isso foi o que realmente aconteceu, e as versões anteriores também podem fazer parte do livro que ela consegue escrever e publicar. Repara que o símbolo da capa do livro é um símbolo que ela faz na terapia. Então, é bem explícito que esse livro é sobre todas essas experiências que ela viveu entre o primeiro e o segundo livro que publicou. Eu não acho que exista uma explicação exata sobre esse episódio final, uma definição do que cada coisa significa e do que realmente aconteceu. A meu ver, durante a série, a Michaela abordou várias questões subjetivas e passou por várias zonas cinza, e o último episódio não foi diferente. A mensagem que ficou pra mim depois desse último episódio é que trauma não é uma coisa que se resolve de forma simples, esquece e segue a vida. Cada um tem seus caminhos, sua forma de sobreviver, lidar e superar os traumas e as situações complexas e adversas da vida. Nenhuma das versões do final dessa história é uma resolução completa, nenhuma delas é capaz de levar milagrosamente a protagonista a uma superação plena. No meu primeiro vídeo sobre essa série, eu falei que ela é baseada num trauma real da Michaela Coel, que ela realmente passou por isso, foi drogada e abusada. Então eu fiquei com a sensação de que cada uma dessas diferentes versões poderiam representar fantasias e desejos da própria autora enquanto ela vivia esses estágios de luto e trauma. Acho que essa quarta e última versão da história se aproxima muito da experiência da autora, que vivenciou tudo aquilo e catarticamente transformou tudo em arte. De uma forma geral, eu amei a série. A única crítica que eu faço, e ainda assim é uma crítica engraçada, é que eles inseriram personagens coadjuvantes muito bons e acabou não dando tempo de desenvolver e aprofundar as excelentes histórias deles. A Terry, já nos episódios finais, começa um relacionamento que eu queria ter visto mais de perto. O Kwame também tá se apaixonando, mas a gente não vê acontecer. Eu fiquei aqui fantasiando um spin-off desses dois porque as histórias são muito boas. Eu falei aqui as minhas interpretações da história, mas você, com as suas experiências, os seus filtros, a sua cultura, você pode entender tudo de uma forma muito diferente. E eu acho que essa é a beleza da arte. I May Destroy You já entrou pra minha lista das séries favoritas de 2020 e eu já tô ansiosa na torcida pelas premiações do ano que vem. Aproveita e deixa aqui nos comentários o que você achou desse episódio final, eu tô realmente curiosa pra ouvir diferentes interpretações. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo novo e a gente se vê no próximo.